Leitura da Bíblia, dia 23 de março. Livro de Números, capítulo 36. Ao livro de Deuteronômio, capítulo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 29. Ao capítulo 6, versículo 1 ao 11. Livro dos Salmos, capítulo 66. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 24 e 26. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Fogo 66. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a nossa leitura de hoje, de Números, capítulo 36. Casamento de herdeiras. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofede, se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo, porém, o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem a pertencer. Assim, a sua herança será retirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofede, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um a sua herança, da tribo de seus pais. Qualquer filha que possui alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofede. Pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filha de Zelofede, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. E a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou ao povo, a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Pará e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho na montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei,
além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haver estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possui a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportarei eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tornai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvirei tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Ninguém, porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havia de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Tende chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram e subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até ao vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram dizendo: É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém vós não quisestes subir, mas foste rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: Tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito.
como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devias acampar, de onde no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de noite na nuvem, o castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou daria a ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste: por preso serão nossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal. Esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo derrotado em Orma. Então respondeste e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós os armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostraste temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: diz-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes foste rebelde às ordens do Senhor, e presunçosamente subiste às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 29 até o capítulo 6, versículo 1 até o 11. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sobre o jejum. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pano, um pedaço de veste nova, e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova se ajustará à velha. Não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo,
porque diz, o velho é excelente. Jesus é o Senhor do sábado. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 66. Ofertas de gratidão ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do teu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem feito ele, por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem a parte de mim a sua graça. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 24 ao 26. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A que dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor.